no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Eu vou ler um texto bastante conhecido, um texto inclusive que alguns dias atrás eu fiz uma reflexão numa outra série, Compaixão, a resistência do Filho de Deus, e eu vou usar esse mesmo texto tentando dar um outro enfoque, o enfoque da graça, aquilo que nos regenera, que nos convida para uma nova história, uma nova vida. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, nós vamos conseguir passar aqui? Projeção? Ah, legal, ótimo. Se você não trouxe sua Bíblia, não tem problema, você consegue acompanhar o texto aqui na projeção. Diz assim o texto: Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. Um mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com a mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador, que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra. Mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelo mais velho. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante, não volte a pecar. Amém. Até aí, baixe sua cabeça, eu quero ter mais um tempo de oração. Jesus, eu quero lhe pedir que nessa noite nós possamos sentir a sua presença, que nós possamos nessa noite sermos restaurados pela graça, que nessa noite, Pai, nós possamos ter um contato verdadeiro, genuíno com a graça de Jesus. Que ao debruçarmos sobre as suas escrituras, sobre a sua palavra, nós possamos ter a nossa vida transformada, mudada, regenerada, no nome de Jesus. Amém. A graça nos liberta da imaturidade. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar para você. A graça, o que Jesus deixou para toda a humanidade, nos liberta da imaturidade. Na história que nós lemos, alguns homens fazem questão de apontar um erro, fazem questão de expor uma pessoa, porque alguma coisa está fora do padrão do que eles acham correto. Eles fazem questão de pegar uma pessoa, expor, colocar ela na frente de todo mundo, dizendo que ela precisa sim ser exterminada. Diante dessa cena, não sei você, mas eu fico com a impressão que esses homens, o que eles querem mesmo é extinguir o problema.
Eles não estão preocupados com a vida. Chego a dizer mais, eles não estão preocupados com a moralidade. Eles não estão preocupados com a ética. Não. O que eles querem é simplesmente exterminar, extinguir um problema. E esse é um desejo infantil e imaturo. Porque querer exterminar um problema é algo muito imaturo. É algo muito frágil. Afinal, como é que nós podemos fazer se todos os problemas que tivermos, nós tentarmos exterminar? Preciso dizer que provavelmente eu nem estaria hoje à noite aqui, porque eu, provavelmente, já fui o problema de alguém em algum momento. Esses homens apontam um dedo, colocam aquela mulher numa cena que é um teatro muito mal feito, muito esquisito, para tentar exterminar um problema. Sejamos sinceros. Algumas vezes nós também já tentamos, pensamos, desejamos exterminar alguns problemas, não? Algumas vezes nós já desejamos apagar algumas pessoas do nosso campo de visão. Mas eu quero pensar com você. Diante dessa cena, onde os homens trazem uma mulher e dizem em alto e bom som, a lei diz que neste caso ela precisa ser apedrejada. Pense comigo, há uma máxima, um dito popular que diz o seguinte: quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Quando esses homens trazem essa mulher e dizem, nós precisamos apedrejá-la, tenho a impressão que eles não estão falando dela, eles estão falando de si, inclusive. Só não têm coragem de admitir o quanto eles são também precários. E aqui fica a dica. Porque eu e você, ao pensarmos, desejarmos acabar com algo que nos assusta, que inclusive parece nos ferir a nossa moralidade, ferir o nosso ego, ferir o nosso jeito de pensar o mundo, quando nós tentamos fazer isso, pare e pense com mais calma, porque muito provavelmente essa questão diz muito mais de você do que do outro. Eles de alguma maneira trazem um desejo, e essa ideia, esse dito popular que eu trouxe, nós também podemos utilizar para o desejo. O desejo que você tem diz muito mais, aliás, o desejo que você tem pelo outro, diz muito mais a seu respeito do que propriamente pelo outro. Ai, eu odeio aquela pessoa, ela é muito chata. Será mesmo? Será mesmo que é ela? Será mesmo que não é você que não é capaz de perceber, inclusive, a precariedade do outro, a falta do outro, a necessidade do outro? Será? Então, nós podemos fazer esse paralelo. Quando eu estava pensando nessa reflexão, pai, né? Pai de primeira viagem, tudo que aparece de criança, ele fica bobo e tal. E quando eu estava pensando nessa reflexão, eu tive um contato com a história de uma criança, Murilo, 2 anos. Na verdade, eu sigo no Instagram
um perfil chamado Frases de Criança. E essa semana, a frase, essa história do Murilo apareceu, e eu quero tentar compartilhar com vocês, porque eu acho que essa história do Murilo com a sua mãe, de alguma maneira diz dessa transferência de desejo, sabe? Quando a gente está querendo dizer do outro, mas no fundo, é sobre mim. A história é mais ou menos assim. A mãe e o Murilo estavam batendo um papo, uma conversa, como mãe e filho, normal, bate-papo. E aí, de repente, a mãe do Murilo resolve fazer uma pergunta importantíssima. Quem é o amor da mamãe? É o Murilo, foi a resposta. Aí a mãe, não contente, segue. E quem é o amor do Murilo? Ele responde, é o Murilo. A mãe desconcertada fala, peraí, não, pera. Não, neném, é o contrário. É a mamãe. Vamos de novo. Quem é o amor da mamãe? É o Murilo. E quem é o amor do Murilo? É o contrário. Perfeito. Bingo. Por que eu trouxe essa história que é divertida, ela é alegre? Porque no fundo, quando a mãe pergunta quem é o amor do Murilo, quando ela, aliás, começa, quem é o amor da mamãe, o que ela quer ouvir é que ela é amada. Então nós temos essa tendência, tanto para as coisas boas, como para as coisas que nós julgamos como ruins. A gente aponta o dedo, a gente fala do outro, mas no fundo há sempre uma questão interna, um desejo, algo mal resolvido, questões que eu preciso olhar com mais calma. Então é claro que essa é uma história engraçada, divertida, com outro viés, feliz, mas que também nos faz trazer um paralelo com essa história da Bíblia que lemos. Voltando ao texto, de frente com aquele frenesi, Jesus, olhando para aquilo tudo, diante dos desejos imaturos, Jesus escreve na areia como se nada estivesse acontecendo. É como se ele não quisesse responder de bate-pronto, sabe? No ímpeto, na impulsividade. De alguma maneira, Jesus está procurando dentro de si a resposta. Ele sonda os seus desejos. E aqui é importante, você precisa sondar os seus desejos. Porque desejo, ele brota. Desejo você não controla. Não tem como você controlar. Desejos brotam na nossa cabeça. Então, se eu olho alguém que é muito diferente do que eu sou, talvez brote alguma coisa. E aí eu preciso falar, pera, Will, calma. O que está acontecendo? Então nós precisamos sim sondar os desejos. Jesus escreve no chão, sem pressa de dar a resposta. E aqui fica a dica, hashtag. Quando alguém errar, não se apresse em dar a resposta, em ter a solução. Quando alguém errar, não tente ter a verdade para resolver a vida do outro, porque nesse ímpeto de ter a verdade, talvez você elimine a vida dessa pessoa, e inclusive talvez seja uma pessoa que você ama. Então calma, para, pensa, respira, sonde o seu coração, sonde o seu íntimo, não vá com tanta força, não vá com tanta ansiedade, calma. Aliás, a Bíblia, há um livro bem bacana que diz que deixe suas ansiedades
em Jesus. Calma. Então, tenha um pouco de paciência, de serenidade. Porque, sejamos sinceros, o jeito que nós vivemos nos coloca uma visão individualista. Uma visão, inclusive, que é compartimentada. E a gente acha que uma resposta aqui não vai interferir em nada na vida acolá. Deixa eu lhe dizer, como profissional da área, isso interfere e interfere muito. Eu tenho plena convicção que algumas falas dos seus pais lá na adolescência interferiram e ainda interferem na sua vida hoje. Então calma, não se apresse em ter a verdade absoluta. Calma. Calma. Jesus, com um gesto de serenidade e com muita sensibilidade, Ele, neste episódio, nos mostra uma maneira de nos libertarmos da nossa imaturidade, da nossa infantilidade. Com uma expressão cheia de graça, firme, é verdade. É uma expressão firme, mas é cheia de graça. Quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus salva aqueles homens da imaturidade. Ela é firme, mas ela não vem querendo ter toda a verdade, dizendo o seguinte: vocês têm que fazer tal coisa. Não, ele coloca esses homens de frente consigo mesmo. Quem de vocês não tiver, por favor, vá. Jesus, de alguma maneira, fala o seguinte: pare de ser menino birrento, achando que só os outros erram. Pare de ser menino narcísico, achando que você é perfeito e o outro que é imperfeito. Jesus, de alguma maneira, com muita serenidade, Ele não julga esses homens. E sejamos sinceros, não é fácil, hein? Quando a gente lê o texto, o meu primeiro ímpeto é de julgá-los. Jesus não os julga. Jesus faz um gesto, coloca uma expressão, coloca uma questão que faz eles irem até a sua consciência. Está aí. Um caminho que nos salva da infantilidade e da imaturidade. O Mestre os faz pensar, para que eles possam entrar em um outro estágio, em um outro processo. A Bíblia diz inclusive uma expressão: estatura de varão perfeito. Talvez seja isso. Calma, pensa, mas pensa com os valores de Deus dentro de você. Antes de definir uma resposta, antes de dizer que você tem a verdade, antes de apontar o dedo, calma. Pense com os valores do sagrado dentro de você. Calma. O Mestre nos põe a pensar, para que eu e você, assim como Paulo escreveu aos Coríntios, possamos dizer esse verso: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei gente, deixei para trás as coisas de menino. Ter um encontro com a graça, ter um encontro com Jesus, é de fato deixar as coisas de menino para trás, de menina para trás. É deixar a imaturidade, a infantilidade para trás, achando que a vida é binário, certo e errado, bom e ruim. Calma, a vida é muito mais complexa do que isso. Certo e errado, diante de qual circunstância? Qual é a história dessa mulher? O que tem por trás dessa atitude dela? O que a levou a fazer isso? Então calma. Jesus, de alguma maneira, põe esses homens a pensar. E acho que isso pode ser válido também para nós hoje.
Aliás, nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas têm a tendência a acharem que têm a verdade absoluta. E aí o que vem é um julgamento. Ao invés de tentar entender, perceber o que há, o que tem, o que aquela vida me apresenta. Então, deixa eu lhe dizer, assim como Jesus fez para esses homens, calma. Porque se você não tiver nenhum vacilo, nenhum erro, beleza, pega a pedra e taca na Jani. Mas eu acho que vai ser difícil. Então pense antes de tomar uma ação. Isso vale no seu casamento, isso vale na relação com o seu filho, isso vale no seu trabalho, isso vale para você como cidadão e cidadã. Isso vale. Isso vale inclusive para você definir as suas convicções. Calma. Pense com mente e coração no lugar certo. Não pense com o fígado. Calma. Segunda coisa, que a graça nos salva, que vem quase como um efeito colateral da libertação da imaturidade, ela nos salva da autossuficiência. Ela nos salva dessa fantasia de acharmos que somos o máximo, que não dependemos de nada e de ninguém. Principalmente quando a gente cresce, se torna adulto, aí a gente tem essa fantasia cada vez mais forte. Eu trabalho, eu pago minhas contas, não dependo de ninguém, até quando a vida vem e dá sua primeira rasteira. E aí você percebe que no seu trabalho, a grana que você tem não é suficiente para sustentar a sua história. Então a graça nos salva também dessa autossuficiência. Aliás, há um psicanalista que eu gosto muito, chamado Pichon Rivière, que ele diz que a menor unidade de cura não é uma pessoa, mas está no vínculo estabelecido entre duas pessoas. E eu acho isso lindo, acho isso extremamente cristão. Aliás, como o Vili diz de vez em quando, isso deveria estar na Bíblia. Porque é isso. Cura acontece quando duas pessoas se juntam. Aliás, está na Bíblia. Quando 1 ou 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É isso. Como assim, Will? Reunidos no nome de Jesus? Não é ir no culto, à igreja? Também é. Mas reunidos no nome de Jesus tem a ver com a compaixão. Quando você tem alguém que se junta a você para te dar colo, ali ele está. Quando tem alguém que se junta a você cheio de afeto para te dar um abraço e tentar segurar sua mão, ali ele está. Quando alguém se junta a você para olhar nos olhos e te respeitar, porque você é digno e digna, não importa como, quem você é, como que você se apresenta, qual é a sua estética, não importa. Quando alguém olha nos seus olhos, ali ele está. Aí está a cura. Jesus, em seu silêncio, escrevendo na terra, ele apresenta essa cura. Apresenta para aqueles homens, para aquela mulher e para a humanidade. Porque é através do vínculo que nós encontramos um caminho. Não é eliminando o problema. Não é eliminando aquilo que parece muito diferente. Não é. Ao invés de amputar algo que é diferente, ele prefere trazer lembranças para a cena cheia de esperança. Jesus. É engraçado que eu e você nos dizemos cristãos, seguidores do Mestre, mas nós temos uma habilidade imensa para julgar, mas uma incapacidade, aliás, vocês não, eu tenho uma incapacidade imensa para ter essa serenidade, pensar com calma, antes de apontar o dedo.
Jesus faz com que todos ali presentes mergulhem dentro de si para verificarem a sua verdadeira identidade. E esse é um pedido, inclusive, para você. O Evangelho nos convida a isso, para que você mergulhe dentro do seu íntimo, na divisão da alma e do espírito, para verificar a sua verdadeira identidade. Jesus, em outras palavras, quando apresenta essa expressão que faz eles ficarem em choque, Jesus está dizendo, em outras palavras, que onde existir alguém doente, haverá mais de um. Se alguma coisa não vai bem, deixa eu lhe dizer, é porque muito provavelmente você também negligenciou algo. Ah, porque o meu marido é um saco. É mesmo. Confesso que eu escuto algumas vezes isso no consultório. Não, porque minha esposa é muito chata. É mesmo. Fale mais. E você começa a perceber que no decorrer da história, essa esposa talvez, e esse marido que é um saco, chata, não é bem assim. Mas durante os anos de negligência, de não olhar, de não cuidado, de não afeto, de indiferença com a relação, as coisas foram ficando assim, chatas, um saco. Então, quando alguém parece estar doente, calma, calma, porque muito provavelmente você também está, de um outro jeito, mas está. Então deixa eu lhe dizer, Jesus está apresentando um plano, inclusive, para que a gente possa desfrutar de uma vida plena. Como assim, Will? Porque não há cura na individualidade. Cura acontece coletivamente. Salvação, libertação acontece coletivamente. Regeneração acontece coletivamente. De onde você tirou isso, Will? A graça é para todos, não é apenas para alguns, é coletiva. É um perdão que abraça a todos e todas. A cura acontece no vínculo entre duas pessoas ou mais. Então, quando você perceber algo errado, aparentemente errado, quando as pessoas e os lugares aparentarem doentes, quando a sua cidade, o seu país, aparentar estar doente, faça o seguinte, sonde o seu coração, porque muito provavelmente você também está doente. Muito provavelmente você participa desse processo. Atire a primeira pedra. Quem não tiver o pecado, quem não tiver o erro, em outras palavras, Jesus está dizendo, olhe para dentro e veja o que há do outro em você. Olhe no seu íntimo e observe o que há do outro, daquele que você está apontando o dedo, em você, porque há. Afinal, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se somos criados à imagem e semelhança de Deus, então em todos nós existem pontos semelhantes. Então pare, olhe, observe. Olhe para dentro e tente enxergar o que é essa denúncia, o que esse incômodo quer te trazer. Olhe para dentro e enxergue que você é humano, assim como o outro também é. Aquele que te apresenta um espelho. A graça nos vincula. Por isso que cura é coletivo. A graça vincula toda a humanidade. E como diz o Ricardo, vocês perderam a ótima oportunidade de dar glória a Deus. A graça
apresenta a realidade que todos nós, sem exceção, precisamos da compaixão. Porque um dia ou outro, mais dia ou menos dia, nós vamos cometer um vacilo. Isso é certo. Mais dia ou menos dia, você vai ferir alguém. Mais dia ou menos dia, você fará algo que você não vai se orgulhar. Mais dia ou menos dia, você terá alguma ação que irá assustar as pessoas que te cercam. Então a graça é a viabilidade de que isso não seja capaz de definir esse vacilo, esse erro, essa inconstância. A graça é a viabilidade que isso não define nem a minha e nem a sua história. A graça mostra que todos nós precisamos de compaixão, e ainda mais lindo, a graça apresenta um espelho dizendo: todos nós já temos a compaixão. A graça nos traz de novo essa expressão: quem tiver pecado não atire a primeira pedra. E aí a gente entra num processo de consciência que abandona a imaturidade, que abandona a autossuficiência. E quando nós estamos olhando para alguém, nós, ao invés de tacarmos a pedra, nós cuidamos. E quando nós estamos do outro lado, ao invés de ficarmos vitimizados, nós encontramos viabilidade para se levantar novamente e seguir a história. Porque nós temos cuidado. Deus cuida de nós. Para eu finalizar, tenho a impressão que a graça rememora a nossa identidade. Os homens foram embora, a mulher continuava lá, talvez culpada, embaraçada com a situação, emocionalmente perdida, desnorteada. E é interessante que Jesus insiste em se inscrever na areia. Ele insiste. É interessante isso, porque Jesus não tem desespero. Não. Ele se mantém ali firme como companhia. Próximo. Ele não vira as costas. Ele mostra inclusive que ela é digna, porque ele não tem asco dela. Não, ele se mantém ali. Jesus mostra inclusive que é essa companhia. Para eu finalizar esse último ponto, eu queria repartir uma história com vocês. Uma história que para mim, particularmente acho linda. Uma história real. Há uma tribo africana que quando uma mulher está grávida, já próximo dos dias do bebê nascer, ela segue para um lugar na selva, com algumas outras mulheres amigas, e por algum tempo lá elas rezam, meditam juntas, até o bebê nascer. Quando o bebê nasce, essas mulheres cantam uma canção. Esse tempo de meditar, de estarem juntas, de estarem próximas, as faz criar uma canção para a criança. E elas cantam essa canção para a criança. E se torna aquela canção daquela criança. A criança, o bebê, vai crescendo. Quando ela chega ali na transição da idade para a adolescência, nesse rito de passagem, a mãe e as mulheres
cantam a canção da criança. A criança cresce, se torna um adulto, e ao casar, a tribo canta a canção dessa criança. Ou seja, todo o processo de construção, de literalmente maturação dessa criança, essa canção é cantada. Mas há um outro momento que a canção é cantada. Quando essa pessoa faz algo que é fora dos padrões da tribo. Quando essa pessoa erra. Quando essa pessoa comete um escorregão. Quando ela faz algo antissocial. A tribo toda junta essa pessoa. E eles cantam essa canção. Para que ela volte a rememorar a sua identidade. Will, e o que isso tem a ver com o texto? O que isso tem a ver com o Evangelho? Não sei para você, mas para mim tudo. Tudo. Depois de ficar um silêncio, depois de sondar o coração, de alguma maneira, Jesus busca aquilo que traz a identidade daquela mulher para próximo de novo, a graça. Jesus olha nos olhos dela, fica aí em pé e pergunta: onde é que estão as pessoas que te acusaram? Não tem, Senhor. E ele responde: nem eu te acusarei, mas de agora em diante segue sua vida, tente não pecar mais. De alguma maneira, Jesus está retomando uma memória de identidade. Uma memória que nos faz seguir na história, seguir na vida. A graça é a memória que Jesus nos apresenta para trazermos a identidade. Qual a identidade? Somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o bem mora em nós. O bem está em nós. Algumas vezes vacilamos, escorregamos, metemos os pés pelas mãos, é verdade, mas o bem continua morando dentro de nós. A graça é a possibilidade, a viabilidade, a canção que nos faz trazer a nossa identidade para perto novamente. Jesus faz isso com essa mulher, e sim, está fazendo isso conosco hoje. Deus nos ama, e por nos amar, não pode ser enganado pelos nossos erros que cometemos, não pode ser enganado por às vezes imagens nebulosas que nós apresentamos, porque nós apresentamos. Deus, por amar, por saber quem somos, por caminhar com a gente desde a hora que nascemos, até o momento que morremos, por saber exatamente o que está em nosso coração, por saber exatamente qual é a nossa canção, por saber exatamente o que pulsa no nosso coração, Ele não pode ser enganado pelos erros que você comete. Aliás, a Bíblia diz: nada, nem altura, nem profundidade, nada, nem o ar, nem o mar, nada, nem eu mesmo sou capaz de separar o amor de Deus na minha direção. Graça. Sabe o que é isso? Isso é a viabilidade e a possibilidade de nós vivermos tentando e crescendo, abandonando as nossas imaturidades, deixando a nossa insuficiência para trás, e agora sim, construindo um reino de Deus, bonito, diverso, cheio de beleza, cheio de cor, que às vezes haverá escorregão, mas a graça é a nossa canção, a graça é a viabilidade da nossa identidade, de sermos a imagem e semelhança de Deus, e isso nos põe a caminhar, regenerados, sim,
todos os dias. Quantas vezes, Will? 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias. É assim que Deus se apresenta para a humanidade. A graça nos alcançou.